Olha, para quem faz tratamento de TDAH com atomocetina e está sofrendo com suor excessivo, saiba que essa não é uma experiência isolada, viu? Nesta análise, a gente vai mergulhar fundo nesse efeito colateral que é comum, mas vamos combinar, é super frustrante, para entender o porquê dele acontecer e, claro, o que dá para fazer a respeito. Pois é, esse sentimento, compartilhado lá na plataforma Reddit, resume bem a dificuldade muito real de algumas pessoas que usam o medicamento, também conhecido pelo nome Strattera. É uma situação que, com certeza, muita gente que está nessa jornada de tratar o TDAH com esse remédio vai se identificar. Vamos começar então pela primeira parte, os suores do Strattera. E olha, isso não é só uma impressão não. É um efeito colateral bem documentado que tem até nome técnico, hiperidrose. Pensa só. Um artigo de 2019 mostrou que a hiperidrose, ou seja, suar demais, pode afetar até 20% de quem toma antidepressivos, e a atomocetina entra nessa estatística. Isso quer dizer que basicamente 1 em cada 5 pessoas pode passar por isso. É bastante gente, né? E o problema vai além do desconforto físico. Muita gente sente vergonha desse efeito colateral e acaba nem procurando ajuda. A Primary Care Dermatology Society até comenta que isso pode gerar um estresse emocional gigante, fazendo as pessoas tentarem esconder a situação de todo jeito, o que, claro, impacta demais a qualidade de vida. Ok, vamos para a segunda parte. Mas por que isso acontece? Agora a gente vai entender um pouquinho da ciência por trás dessa reação do corpo. Então, a atomocetina é o que se chama de inibidor da recaptação da norepinefrina. Nome complicado, né? Mas, basicamente, o trabalho dela é aumentar a quantidade de uma substância no cérebro chamada norepinefrina. E aí que está o pulo do gato. Esse aumento de norepinefrina, que está ligada à adrenalina, sabe aquela da resposta de luta ou fuga, pode acabar bagunçando a regulagem de temperatura do nosso corpo. Basicamente, o corpo entende que está superaquecendo e liga as glândulas de suar para tentar se resfriar. O resultado? A gente acaba suando bem mais do que o normal. Beleza, seção 3. Existe um caminho para o alívio? Já que isso pode atrapalhar tanto, é claro que existem formas de manilhar essa transpiração toda. Vamos ver o que tem por aí. Vários estudos analisam diferentes abordagens para encontrar tratamentos que funcionem, e um medicamento em particular acabou se destacando como uma opção comum, ainda que seja para um uso off-label, ou seja, para uma finalidade que não está na bula original. E isso nos leva à seção 4, com foco total na oxibutinina. É justamente essa opção de uso off-label mais comum para essa situação. De acordo com o NICE, que é tipo órgão de excelência em saúde do Reino Unido, a oxibutinina é um medicamento anticolinérgico. A principal indicação dele é para problemas de bexiga, mas também é receitado para diminuir a transpiração. O Guia de Tratamento do NHS do Sudeste de Londres mostra uma estratégia bem comum. Geralmente se começa com uma dose baixinha, de 2,5 mg por dia, e ela vai sendo aumentada aos poucos, conforme a necessidade de cada um. E um dos motivos de ser tão usado é, sem dúvida, o custo. A versão em comprimido é super barata, custando cerca de 1,49 libras por 56 comprimidos, isso em 2017. O que faz dele uma opção bem acessível. Parece uma solução simples e acessível, né? Mas existe uma complicação bem séria que a gente precisa levar em conta. A pergunta que fica é, e os riscos a longo prazo? Pois é, um alerta bem recente de um neurocirurgião acendeu uma luz vermelha para a classe de remédios da oxibutinina. Numa publicação de 2023, o Dr. Jagannathan foi bem direto ao falar dos medicamentos anticolinérgicos, que é a classe da oxibutinina. Ele disse que o uso acumulado foi associado a confusão, delírio e, o mais preocupante, um risco aumentado de demência. Segundo ele, são remédios que podem afetar silenciosamente a função cerebral. E por que isso? O mesmo mecanismo que ajuda a diminuir o suor é o que traz o risco. Esses remédios bloqueiam a acetilcolina, um neurotransmissor super importante para o nosso aprendizado e para a nossa memória. E aí a gente chega na seção 6, a conversa informada. Porque no fim das contas, isso cria uma decisão bem difícil para quem está passando por esse efeito colateral. Então, de um lado, temos o desconforto imediato do suor excessivo que atrapalha a vida. Do outro, o risco potencial a longo prazo de um tratamento que pode afetar a cognição. É um verdadeiro dilema, que exige pesar o agora e o futuro. É super importante deixar claro, o objetivo aqui é trazer informações de fontes confiáveis para ajudar a ter uma conversa mais completa com um profissional de saúde, tá? A ideia é dar ferramentas, não um conselho médico. Só um médico pode avaliar o caso de cada um. Então, a grande questão que fica é essa.
O que seria uma escolha equilibrada e bem informada na hora de lidar com os efeitos colaterais de um medicamento? Essa é a conversa que precisa acontecer com um profissional, colocando todos os fatores na balança. Porque o que funciona para uma pessoa pode não ser o ideal para outra, e a chave é sempre o diálogo aberto para tomar a melhor decisão possível.